Olá, amigos da TV Jornal da Cidade. Mais uma vez estamos aqui. Estamos com o segundo programa desta série e a gente também vai se soltando um pouco mais para que o programa fique melhor. Como eu disse, cada reverendo que aqui passa tem uma maneira diferente de tratar o assunto. O reverendo Bernardino trata mais da questão da motivação. Eu gosto mais da questão bíblica, então por isso eu estou focando nesta programação mais os temas bíblicos. Lembrando mais uma vez que eu sou o reverendo Ismael da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a igreja do Brasil que tem comunhão com a sede cantuária na Inglaterra. Portanto, nós lembramos que somos de uma linha católica, porém não romana, mas que temos a comunhão com a sede cantuária. Prosseguindo, hoje nós temos um tema diferente do da semana passada. A semana passada nós falamos sobre o batismo de Jesus, a sua importância para o próprio Jesus e o seu ministério e também para a nossa vida de cristãos. Hoje nós vamos falar de um outro tema. O tema de hoje está no Evangelho de João 2, dos versos 1 ao 11, as famosas bodas de Caná. E uma frase que nós tiramos como tema deste Evangelho é: fazei tudo aquilo que vos disser. A frase que Maria disse aos servos durante o evento comemorativo do casamento. Mais uma vez está aqui comigo o seminarista Antônio Vasconcelos, que vai fazer para nós a leitura deste texto de João 2, dos versos do 1 ao 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o melhor vinho. Quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. A pergunta e o questionamento que nós vamos iniciar agora serve tanto para a religião judaica da época de Jesus como a nossa hoje. É função da religião petrificar o coração humano ou é função da religião gerar novas criaturas no amor de Deus? Claro que sabemos a resposta, mas nem sempre a prática das religiões leva à segunda resposta. Muitas das vezes, e quase sempre, infelizmente, a religião petrifica o coração do homem. O sinal das bodas de Caná
apresenta Deus estabelecendo com Jesus uma nova aliança. É de propósito que este texto está inserido numa cerimônia de casamento judaica. O casamento é uma aliança, é um compromisso que é feito de um lado e de outro. Então, nas bodas de Caná, também Deus coloca Jesus como sinal da sua nova aliança. Aquela antiga aliança legalista, aquela antiga aliança onde existia um ritualismo exacerbado, vai dar lugar a uma nova aliança, aonde a base é o amor, e somente o amor. A narrativa das bodas de Caná, no capítulo 2 de João, coloca à frente dois projetos. Um é o do ritualismo legalista promovido pelo templo, que abafou a vida, a liberdade, o amor, e a primeira aliança ficou condenada. O outro projeto é o vivido por Jesus e a sua nova comunidade, resgatando a missão da aliança e promovendo a vida e o amor. Nos relatos das bodas de Caná, há vários elementos que mostram a antiga e a nova aliança. Primeiramente, houve um casamento. O casamento é a imagem da aliança de Deus com o seu povo. Lá em Oséias, no capítulo 2, versos de 19 a 22, nós temos essa referência. Portanto, a narrativa das bodas de Caná está no contexto da aliança. Eles não têm mais vinho. O que representa o vinho? O amor, a felicidade. E a aliança deveria revelar amor, deveria revelar alegria, mas infelizmente já não existe mais. Por isso o vinho acabou. A partir do ritualismo do templo e da observância rigorosa da lei, a antiga aliança se esfacela. Havia ali 6 talhas de pedras, 6 talhas de pedras vazias. Muito representativo esta colocação. Em primeiro lugar, as talhas, elas representam o ritual, o ritualismo da purificação dos judeus. Em segundo, são 6, não são 7. O que era 7? 7 eram os 7 dias em que Deus fez o mundo e viu que tudo era bom. 6 não. 6 é o símbolo da imperfeição. Quando Deus viu que tudo era bom e achou que a sua criação era maravilhosa e de fato o era, foram 7 dias. Nas talhas também não há água, elas estão vazias. O ritualismo naquela época e hoje, ele é vazio de sentido, ele é vazio de amor e transforma qualquer religião em pedra. A bronca do mestre-sala é um outro detalhe para nós observarmos. O mestre-sala, ele é o representante da instituição que não tem mais vinho, ou seja, da velha aliança e da velha tradição. Ele não está aberto para a nova aliança, para a novidade, para o amor de Deus, vivido por Jesus em sua plenitude. Por isso ele acha estranho e vai falar com os noivos de que primeiro se serve o vinho bom e depois, quando os convidados estão meio embriagados, se serve o ruim. E aquele noivo fez o contrário, porque Jesus, ele sempre é bom. Então esta colocação nos leva à conclusão de que a nova aliança, ela é muito melhor do que a velha aliança. Neste relato, nós temos também vários sinais que apontam para a nova aliança. A primeira delas é a presença de Jesus. O vinho também é representado como um projeto da nova aliança. O que faz o vinho? Quando nós tomamos um vinho, quando a gente bebe socialmente o vinho,
Nós temos o desejo, a vontade de nos relacionar, de fazer amigos, nós ficamos contentes, nós nos alegramos, nós cantamos. O vinho representa a alegria. Só que este vinho novo não pode vir em barris velhos. Jesus já colocava essa questão. Que os barris velhos, quando se coloca um vinho novo, não vai aguentar e vai estourar. Fazer tudo o que Jesus nos pediu, a frase que Maria nos coloca nesse texto, é acreditar como os discípulos acreditaram em Jesus, é segui-lo até Cafarnaum, até o momento da sua ascensão, como fizeram Maria, algumas mulheres e os seus discípulos. Não devemos nos acomodar, nós devemos crer e abrirmos a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, nesta nova aliança, ela é sobretudo humana, não só divina, ela também é humana. Nós vamos pedir que o Senhor nos dê a capacidade de obedecermos às suas palavras, que Deus nos dê o dom da obediência, principalmente aos seus mandamentos. E para isso quero contar uma história. Um soldado estava no seu posto de entrada principal de uma base militar, quando um carro oficial chegou com 2 homens no banco dianteiro. Esse soldado parou o carro e pediu que os homens se identificassem. Imediatamente o oficial que estava dentro do carro disse: "Você não está me reconhecendo? Eu sou o general, o comandante desta companhia." Mas o soldado disse: "Desculpe-me, senhor, mas eu não o conheço. As minhas ordens são para atirar na primeira pessoa que não se identifica." Novamente o oficial ficou furioso, começou a gritar: "Você pode ser rebaixado." E ele disse: "Eu tenho que cumprir as minhas ordens, senhor. Portanto, eu lhe pergunto, em quem eu devo atirar primeiro? No senhor ou no seu motorista?" Imediatamente o general apresentou a sua identidade, então lhe foi permitido a passagem. A obediência, meus amigos e minhas amigas, ela é uma virtude exaltada, ela é a qualidade de um bom soldado. É a primeira lição que nós devemos aprender também como cristãos. Nós precisamos aprender a obedecer sem questionar, a obedecer a Cristo sem reclamar. Como soldados valorosos, nós temos que lutar o bom combate, como diz São Paulo, sem questionar e sem reclamar. E de onde os soldados cristãos recebem as suas ordens? Na oração. Através da oração, é o local onde nós, seja no seu quarto, seja numa capela, seja debaixo de uma árvore, na natureza, aonde você achar melhor, é na oração, no íntimo da oração, que você recebe essas ordens. A parte mais importante da oração não é aquela que nós falamos, mas sim aquela que nós ouvimos a voz de Deus. Nós devemos escutar mais do que falar. Isso é um dom do Espírito. Por isso, antes da bênção, no final deste programa, eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazermos um minuto de silêncio. Aprender a ouvir o que está ao nosso entorno. Aprendemos a ouvir a voz de Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja com você e com sua família e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa.
A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.